Boa noite a todos. Neste período relativo a este mês especial, certamente nos voltamos de uma forma natural para a lembrança de Jesus entre nós. No período que se finda das nossas atividades e nas nossas aspirações de aperfeiçoamento. Vamos à nossa leitura inicial com a prezada Júlia. Em nossas mãos. A divina providência não se engana. Para realizares teu aperfeiçoamento, trazes as faculdades que o Senhor te concedeu. Estás no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Terás contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista do aperfeiçoamento. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. As circunstâncias difíceis dão-te a conhecer o sabor da vitória sobre ti mesmo. Qualquer que seja a tua posição, auxilia e receberás maior auxílio em tempo oportuno. Sempre há meios de exercer o bem, porque nos melhoramos e educar-nos são sempre medidas preciosas que dependem de nós mesmos. Emmanuel Médio Chico Xavier. Vamos acompanhar a prece inicial com o nosso companheiro Inaldo. Meus irmãos, elevemos o nosso pensamento às alturas, raciocinando, refletindo sobre as palavras da lição que foi distribuída entre todos nós, intitulada Em Nossas Mãos. Quando na espiritualidade nos é dado tudo o que nós precisamos, desde o nosso corpo, que é um templo sagrado, a família, o qual nós iremos habitar, os grandes companheiros da nossa jornada de vida, enfim, os grandes acontecimentos. Tudo está em nossas mãos. Tudo é dado da forma mais apropriada possível. A cada um só é dado a cruz com o peso que pode suportar. Assim, elevemos o nosso pensamento em agradecimento inicialmente a tudo que nos foi concedido, para assim podermos retribuir, como uma árvore retribui, dando frutos, dando sombra. A nossa retribuição é cuidar do jardim da nossa jornada. Peçamos em especial, na noite de hoje, para que um foco de luz ilumine o nosso palestrante, nosso querido irmão José Geraldo, para que ele possa transmitir vivência no lar, um tema extremamente interessante e muito útil nos dias atuais. Peçamos à espiritualidade superior que ampare a todos que aqui vieram na noite de hoje, fazendo com que fluidos espirituais caiam sobre todos e que possamos, tantos desencarnados presentes, como vocês todos que aqui estão, podermos receber da espiritualidade superior esses bens tão úteis para a nossa harmonia espiritual. Que assim seja. Como foi anunciado, nós teremos a satisfação de contar hoje com o nosso prezado Zé Geraldo, e com uma satisfação ainda mais particular
por ele ser um homem da educação e nos transmitir um tema também tão apropriado em nossas vidas. Com a palavra, o nosso irmão. Essa temática que nós vamos conversar hoje, vivência no lar, e aí tendo como subtítulo Educação e Fé, trata de uma questão que para mim é muito cara. Eu tive a graça de vir para essa encarnação numa família em que essa vivência e essa convivência no lar sempre foram muito cuidadas. E tive a sorte também de encontrar uma pessoa que resolveu dividir também comigo essa caminhada, e nós constituímos também uma família em que esse cuidado com essa vivência no lar também tem sido, ao longo do tempo, bem recebido bastante atenção. Então, essa temática eu vou tentar falar um pouco do que nos é trazido pela espiritualidade e também um pouco da minha própria vivência. Mas, como o professor Mendonça havia dito ali, né, como eu sou da academia, eu trago alguns vícios da academia. E um deles é de buscar a origem das palavras, das questões que a gente vai discutir. É um vício da academia e da psicologia também, né? A gente acredita muito que o significado original das palavras permanece, mesmo quando essas palavras adquiriram ao longo do tempo outros significados. Mas aquele significado inicial continua nos trazendo ainda impressões que fazem com que a gente tenha determinado olhar para as coisas e para o mundo. Então eu costumo trazer, no primeiro momento, uma reflexão sobre o significado etimológico da palavra e o significado atual, porque ele nos ajuda a pensar um pouquinho. E uma dessas primeiras questões que a gente está trazendo aí é a questão da educação, né? O que é educação? Perdão, primeiro lar, né? Significa lar. E aí é muito interessante, porque a palavra lar vem do latim, lares, que significa espírito protetor da casa e da família. Então, olha, a gente já traz como primeira referência para o lar a existência de um espaço de proteção, o que nos leva a gente a perceber que nem toda casa e nem toda família é um lar. Quantas e quantas situações de famílias nós temos aí em que as pessoas que estão naquela família não têm proteção. Eu até ontem estava andando com uma fitazinha no braço de uma campanha que está, né? Homens em favor, em defesa das mulheres contra a violência no lar. Nós sabemos quantas e quantas mulheres sofrem no lar, sofrem na casa ou na família violência. Né? Quantas são coagidas física ou psicologicamente. Evidentemente que numa casa, numa família em que isso acontece, a gente não pode dizer que ali é um lar. Por quê? Porque não há essa proteção, né? Não há esse espírito protetor da casa, da família. Do mesmo modo que quantos filhos também não sofrem essa violência em casa. Às vezes é uma violência física, mas às vezes é uma violência psicológica. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Quantas vezes eu não quero, por exemplo, que o meu filho, que a minha filha, seja ou faça exatamente aquilo que eu quero. E não lhes dou a oportunidade de se expressarem dentro das suas possibilidades. Isso é uma forma de violência. E nesse caso não há proteção. Portanto, a gente não pode dizer que esse espaço é um lar. Então, para a gente falar em lar, a gente tem que imaginar um espaço em que algumas condições de cuidado estejam presentes. Então, não é fácil ter um lar. É muito fácil ter uma casa. É até, de certa forma, fácil ter uma família. Mas ter um lar não é tão fácil assim. Então, a palavra lar nos traz essa ideia de proteção, né? De espírito protetor. Já começa a nos aproximar da concepção de espiritualidade. A palavra educação, que se junta a essa ideia, né?
vem do latim, educare, que significa, que é derivação da conjunção de duas expressões. Ex, que significa fora, né, o exterior, e ducere, que significa guiar, instruir, conduzir. Então, ex ducere, ou educar, significa o quê? Preparar o indivíduo para fora, guiá-lo, orientá-lo. Para quê? Para que ele se lance no mundo, na relação com as pessoas, no trabalho, na sua vida, de forma pertinente, de forma adequada. Então, educar tem esse significado de preparar o sujeito para fora. A gente sabe que há pessoas que tentam preparar os filhos, ou às vezes até o companheiro ou a companheira, para ser mantido ali, né, ao seu lado. Quantas e quantos pais ou mães fazem o possível e o impossível para os filhos não irem, não seguirem na vida, né? E educar tem exatamente o significado inverso. É da preparação no sentido de guiar, orientar o sujeito para que ele siga o seu caminho. Portanto, educar não pressupõe posse, pressupõe libertação. Por isso é que a educação está tão relacionada à liberdade. Liberdade não no sentido de libertinagem, né, ou de responsabilidade, mas liberdade no sentido do sujeito ter a possibilidade de explorar e de seguir suas potencialidades como um todo. Então, duas palavras-chave aí já: lar e educar. Educação. Como é que isso vai se relacionar com fé? A gente vai ver daqui a pouco. A terceira palavra da chave da nossa expressão, né, do nosso tema aí, que é a palavra família, foi a que mais me surpreendeu quando eu fui pesquisar. Porque observem bem, etimologicamente, qual o significado da palavra família. Vem do latim família, que significa o conjunto das propriedades de alguém, incluindo escravos e parentes. Família vem de famulus, que significa escravo doméstico. Então, na sua origem, a palavra família traz embutida em si a concepção de posse. Então, a família era o conjunto das propriedades de um indivíduo. E esse conjunto de propriedades, olha, concebia-se como propriedade escravos e parentes. Então, não é à toa que quando a gente fala de família hoje, ou quando a gente pensa em família, muitas vezes a gente ainda traz com a gente essa perspectiva de posse. Tanto que é interessante. A gente não tem outra forma de falar da família da gente, a não ser dizendo meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, que são pronomes demonstrativos de posse. A gente não tem na nossa língua uma outra forma de dizer isso. Então, é resquício que a gente traz na palavra dessa história. Obviamente que não se concebe mais hoje família, pelo menos racionalmente, com essa perspectiva. Hoje nós entendemos a família como os companheiros de jornada, que estão conosco numa jornada em direção a uma evolução, em direção a um avanço. Mas por que eu acho interessante a gente trazer a etimologia das palavras? Para a gente ter muito claro, ter muito em mente que esse significado inicial nos persegue. E se a gente não tiver cuidado, a gente se apossa das pessoas da nossa família. E aí a gente não quer que fulano faça isso, não quer que Beltrano faça aquilo, quer que esse fulano seja de um jeito, quer que Beltrano seja de outro jeito. Porque a gente se apossa. Então, quando a gente for tratar de família, a gente precisa pensar com muito cuidado e ter muita vigilância para que a gente não torne as pessoas coisas, posses. Até porque quando a gente faz isso, quando a gente coisifica o outro, a gente também se coisifica. E aí, nesse sentido, eu queria trazer para vocês um poema. O professor Mendonça aqui gosta muito de poemas, né? Mas de um poeta que eu considero fantástico. E é um dos poemas mais lindos que eu conheço. Do
grande Khalil Gibran, quando ele vai falar dos filhos. E ele nos traz uma mensagem que eu tenho absoluta certeza que foi inspirada pela espiritualidade. Não teria como ser de outra forma. Até porque a gente vai ver quantas e quantas trechos do poema tem respaldo no Livro dos Espíritos. Né? Depois nós vamos fazendo o link. E ele nos diz o seguinte, primeira frase: vossos filhos não são vossos filhos. Ele chama vossos filhos porque nós não temos outro jeito de chamar. Mas nos chama atenção, vossos filhos não são posses suas. Não são vossos filhos. Mas se não são nossos filhos, são filhos de quem? E aí ele esclarece. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Do processo existencial. Eles estão aqui porque eles precisam estar aqui. Esclarece. Vem através de vós. Através de vós. Mas não de vós. O corpo físico, obviamente, que vem. Traz o meu código genético. Mas ele em si, aquele filho, enquanto espírito, ele não vem de mim. Ele vem através de mim. Então não pode ser minha posse. Eu fui só um veículo para que ele se concretizasse no mundo material. Mas eles não são nossas posses. Eles não podem ser aquilo que nós queremos. E ele continua. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Porque eles podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque, por incrível que pareça, eles têm seus próprios pensamentos. E nós, pais, quando eu digo pais e mães, nós somos tolos mesmo. Né? Muito tolos. Porque nós alimentamos durante um bom tempo a ilusão de que nós vamos conseguir implantar nos nossos filhos os nossos pensamentos. Que nós vamos conseguir fazê-los como nós. Que vamos conseguir fazer com que eles pensem como a gente pensa. E, gente, é uma ilusão. É uma ilusão que a gente logo, logo descobre que ela se esvai. Né? Porque eles têm seus próprios pensamentos. Por mais que eu queira, por mais que eu faça, eles terão seus próprios pensamentos. Porque eles serão e são indivíduos. Não são reproduções nossas. A genética nos engana nesse sentido. Né? A gente pensa que ele é reprodução. Não é. Por mais parecido que seja conosco, eles têm seus próprios pensamentos. Graças a Deus. Senão, quanta besteira os meus iam pensar, por exemplo. Né? Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. A gente imagina que vai conseguir que as almas dos nossos filhos sejam como a gente imagina. A gente imagina que eles vão conseguir concretizar o que a gente não conseguiu, que eles vão conseguir alcançar o que a gente não alcançou, que eles não vão ter os defeitos que a gente não gostaria de ter. Quanto mais a gente deseja, mais a gente descobre que não é nada disso. As almas deles moram na mansão do amanhã. E não tem como eu antever o que será esse amanhã. Nem para mim, que dirá para eles. Eu posso oferecer suporte, oferecer apoio, oferecer possibilidades. Agora, o futuro, a caminhada deles, a gente não sabe. Então, vamos parar de planejar o que não é planejável. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Eu querer que eles sejam como eu, é eu querer que eles não evoluam. E ao contrário, se eles se tornarem como eu
eu estou demonstrando que eu falhei na minha missão. Porque eu estou aqui para ajudá-los a serem melhores que eu. E como eles conseguem fazer isso quando a gente não atrapalha? Conseguem bem, gente. Quantas coisas eles conquistaram que eu certamente não teria conseguido. Eu estou falando dos meus filhos agora, e acredito que se cada um for pensar aqui, vai se dar conta disso também. Então, não dá para a gente querer que eles sejam como nós sem atrapalhar o processo evolutivo. Né? E a gente sabe que a espiritualidade tem a expectativa de que tudo evolua, porque nada retrograda. Mas ele ressalta um detalhe importante. Vós sois os arcos, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. Eu também não sou um zero à esquerda, não, enquanto pai. Né? Eu tenho uma responsabilidade enorme. Cada um de nós. Nós somos os arcos de onde os filhos são arremessados. Eu não posso querer ser a flecha também. Né? Eu já fui flecha num determinado momento. Agora eu sou o arco de onde eles são lançados. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito. A gente cria todo um contexto de possibilidades para que os filhos da gente deem certo. E vos estica com toda a sua força. Então nós viemos para cá com uma missão de ajudá-los e de ser ajudados. A missão com a qual eles vieram passa por nossa ajuda. Então nós somos esticados. E as flechas são lançadas. Para que suas flechas se projetem rápidas e para longe, não para ficarem. Eu costumo comparar muito a questão dos filhos da gente como navios e a gente o porto. Né? Um navio não foi criado para ficar boiando no porto. O navio foi criado para se lançar ao mar. Se o porto segura o navio, nem o navio se realiza naquilo que ele precisa ser, nem o porto, porque não consegue deixar que o navio siga seu caminho. Então os dois não se realizam, não cumprem sua missão. O porto precisa deixar o navio ir e navegar por águas que ele nem imagina e que às vezes ele nem vai conhecer. Mas ele precisa estar disponível para quando o navio precisar reabastecer de combustível, de mantimentos, ele está ali para que o filho aporte e o navio seja reabastecido. Né? Então nós não podemos nos esquecer disso. Eles precisam ir. E nós temos que deixar. E faz um desejo, né? Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. Que a alegria da gente seja essa. O de ser um veículo de possibilidades para os filhos da gente. E não mais que isso. Que isso seja a nossa alegria. Se a gente conseguir cumprir essa missão, a gente já terá feito o que nos foi incumbido de fazer. E precisamos parar de querer que eles sejam aquilo que a gente imagina que eles deviam ser. Né? Quantas crianças, né? Quantos adolescentes e quantas adolescentes aí entram em situação de sofrimento na vida porque os pais não conseguem aceitar e possibilitar que eles sejam o que eles precisam ser. E quantos não deixam que os filhos vão para longe, né? Mais de um ano atrás, a minha filha do meio resolveu ir morar no Rio. A minha família sempre foi de muito aconchego, de ficar todo mundo muito perto. Imagina para mim o que foi naquele momento aceitar a ida dela para o Rio. Depois que ela se foi, eu imaginei que ia ficar em sofrimento contínuo. E descobri que não, que eu me adapto. Né? E fui me adaptando. E hoje a alegria dela nas realizações está sendo minha alegria. A mais velha está aí estudando para concurso, certamente qualquer hora dessa vai bater asas também. O mais novo já disse que vai estudar nos Estados Unidos. Eu não sei ainda com que dinheiro ele vai, mas ele disse que vai. E assim vai chegar um dia que vai estar eu e minha esposa em casa. E a gente vai ter que aprender a viver com isso. Porque vai saber que eles estão na vida deles. Até porque hoje com a tecnologia, né, gente? Ontem eu estava conversando com ela pelo FaceTime, parecia que a gente estava no mesmo lugar. Então, mata-se a saudade. Pois assim como o arqueiro, né, que é o
Criador. Ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então, nossa função e a função deles precisa ser considerada. Khalil Gibran. Mas nós vamos buscar respaldo para isso no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos nos traz respaldo para isso. Quando ele nos define o lar e o papel dos pais na constituição desse lar. Que papel nós temos? A primeira pergunta que eu queria trazer é a pergunta 207. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também a parecença moral? A concepção moral, o desenvolvimento moral do meu filho é transmitido por mim, do mesmo jeito que é transmitida a parecença física? Graças a Deus, todos os meus se parecem mais com minha esposa do que comigo. Graças a Deus, já tiveram sorte na vida. Mas tem traços meus, óbvio. O tamanho, por exemplo. A minha pergunta, ou a pergunta do Kardec é, moralmente também, eles vão se parecer comigo por transmissão? O que é que vocês acham? Já teve algumas cabeças aqui assim. Não. Não. Nos dizem os espíritos. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. Então eu transmito geneticamente a parecença física. A moral, não. Não é transmitida dessa forma. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Eles vêm através de nós, mas não vêm de nós, como nos dizia Khalil Gibran. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. E aí, acho que alguns já devem estar se perguntando aí, exatamente a pergunta seguinte que o Kardec fez. O Kardec era ardiloso, ele queria explorar todas as possibilidades de perguntas e respostas. Ele não deixava os espíritos com meias respostas, não. E em seguida ele pergunta o que deve estar se passando na cabeça de alguns de nós aí. Ora, de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Não costuma haver isso, né? Os filhos se parecem moralmente com os pais, boa parte das vezes, ou grande parte das vezes, trazem os mesmos princípios morais, os mesmos valores que os pais. Ora, se isso não é transmitido, de onde vêm então essas parecenças morais? Pelas afinidades, estão colocando aqui, né? E exatamente isso que eles nos trazem. É que uns e outros são espíritos simpáticos, quer dizer que se identificam uns com os outros, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, fizeram um projeto reencarnatório e definiram que viriam juntos, porque se tornaria talvez mais fácil o cumprimento das etapas, o aprendizado que eles precisariam ter aqui. Então essas parecenças morais se dão exatamente pela simpatia, não no sentido do senso comum que a gente usa a palavra simpático, mas no sentido da identificação. Nos identificamos, então, vamos vir junto, nos ajudaremos nesse projeto reencarnatório. Mas aí tem aquelas outras situações em que a gente disse, mas fulano nem parece que é filha de Beltrano e Cicrano. Não acontece? Nossa, como é que pais tão bons tem um cara daquele jeito? Ou então, nossa, como é que esse menino tão bom, ou essa menina tão decente, nasce daquele sujeito, né? com aquele comportamento horroroso, com aquelas ideias terríveis? Acontece, a gente se pergunta. E aí Kardec também perguntou. Porque me parece que é óbvio, né? Se não é transmitido, e isso os espíritos trazem, e só por simpatia eles se apresentam, então nenhuma influência exercem os espíritos do pai sobre o filho depois do nascimento? Ou seja, então, qual é o papel da gente? Se não é transmitido,
se eles trazem pendores e etc., que simpaticamente são atraídos ou ao contrário. Né? Às vezes se escolhe para poder cumprir uma tarefa. Né? Então, quantas vezes a gente na vida fica dizendo, meu Deus, dai-me paciência. Aí tem um filho que nos tira do sério o tempo todo. E a gente reclama, né? Mas o que é que eu fiz para merecer um filho assim? Uai, você não pediu para aprender a ter paciência? Como é que você vai aprender? Né? Tem que ter alguém que lhe tire a paciência para você aprender a se reequilibrar. Então, esses aprendizados também se dão em função das diferenças. Mas e aí, nenhuma influência os espíritos exercem sobre os filhos depois que eles nascem? Parece-nos então que nós não temos mais utilidade nesse sentido, né? Não podemos fazer nada por eles então. Muito pelo contrário. Bem grande influência é exercida. Não é pequena. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. E aí chegamos na nossa educação, né? Como queríamos. Constitui-lhes isso uma tarefa, e tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E o que é educar? O que é a tarefa de educar? É orientar, guiar para o sujeito fazer a própria caminhada. Nem é determinar, em nenhum lugar a gente vê, educação é determinar o comportamento. Não, não é determinar, é orientar, guiar. Nem sempre essa orientação vai ser seguida, nem sempre esse guia vai ser aceito, mas é nossa tarefa fazer isso. E isso lhe dá referências, seja para que ele acate, seja para que ele recuse. Mas nós seremos referências. E toda criança e adolescente, e até os adultos, mas os adolescentes em particular, precisam dessa referência. Não necessariamente para segui-la, mas para tê-la como referência para tomar suas próprias decisões e fazer suas escolhas na vida. Às vezes a gente fica achando que porque deu uma orientação, o filho tem que seguir exatamente aquela orientação. Não necessariamente. Às vezes a vida nos ensinou equivocadamente e ele descobre uma nova possibilidade. E eu preciso estar atento para respeitar isso, né? Para compreender isso. Agora, isso obviamente que acontece paulatinamente. Se a gente tem as crianças pequenininhas, por exemplo, elas não são capazes de compreender e tomar essas decisões ainda. Então, nós começamos com a formação de hábitos, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? Mas, então, nossa tarefa é educar. Não é determinar, não é definir, mas orientar, guiar. E orientar e guiar para quê? Para que o sujeito siga a sua própria vida, caminhe pela própria estrada. E aí, como a gente às vezes encontra situações que pelo comportamento vão se assemelhando, né? Se vocês observarem, tem muita situação parecida com essa. As crianças começam imitando a gente. Muito mais do que ouvindo. Então o que a gente faz é muito mais importante do que o que a gente diz. Há algum tempo atrás, a gente se deu conta que chegava na mesa na hora do almoço, na hora do jantar, ninguém se falava mais, estava cada um com seu celular. Esses dedos aqui, inclusive dessa geração, parece que já estão desenvolvidos para isso, né? Eu não consigo digitar desse jeito no celular, eles conseguem. Mas estava todo mundo na mesa, cada um. E aí, disse, não, vamos fazer o seguinte, não vem mais celular para a mesa, o celular fica no móvel do lado. Só que quando eu estava nessa história, eu me dei conta que eu vivia com o celular. Porque eu tinha sempre WhatsApps importantes, né, que eu precisava responder. E a desculpa é que eram coisas de trabalho. Mas uma fala do meu filho me fez me dar conta do seguinte: por que é que eu acho que alguma mensagem de trabalho que eu tenho que responder é mais importante do que uma mensagem que ele recebe de um amigo sobre um evento e ele vai ter que responder? Porque é que para mim é mais importante e para ele pode ficar para depois. Então nós definimos que ninguém iria mais com o celular da mesa. De vez em quando eu estou me sentando já com o celular na mão, me lembro. Volto, boto o celular em cima do... Fico me roendo, viu? Doido para ver. Quando escuto o barulhinho da mensagem, doido para saber qual é a mensagem. Mas me seguro.
E gradualmente, sem grandes problemas, ele parou de levar também o celular para a mesa. Certamente, se eu não tivesse feito isso, teria sido uma grande confusão. Né? Então, às vezes, a situação do exemplo ela é muito mais efetiva. Mas também não é garantia, não. Porque, às vezes, o modo que eu tenho de fazer uma coisa não coincide com o modo mais adequado para o outro fazer. Então, eu preciso ter cuidado também para não achar que eu sou o exemplo. Né? Eu sou uma referência. Às vezes as pessoas ouvem a gente falar e dizem, pô, esse cara deve ser... Né? Sou não, viu, gente? Isso tudinho que eu estou falando aqui também é para mim. E eu estava comentando outro dia, às vezes a gente está fazendo uma palestra assim, no meio do caminho, vai se dando conta das besteiras que faz. E aí volta para casa pensando para saber como é que vai desfazer. Né? Então, a palestra sempre... Muitas vezes o que nos é dado a escolher para falar é muito mais um recado para a gente do que para os outros. E eu, cada vez que falo, me dou conta de alguma coisa que eu tenho que retomar. Essa tirinha da Mafalda, que eu acho fantástica, eu gosto muito do que ela traz, porque nos diz exatamente sobre isso. Mafalda foi na padaria comprar alguma coisa para a mãe, voltou com troco. Devolve o troco para a mãe e diz o seguinte: tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino, que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Aí a mãe pergunta, inquilino? Que inquilino? E ela disse, esse que a gente tem aqui dentro. Não é? Esse que a gente tem aqui dentro. Que são os inquilinos que a criança vai deixando existir na vida quando a gente educa. A educação nos povoa de inquilinos, que nos dizem, que nos dão a perspectiva moral do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que deve e do que não se deve. Então, vamos pensar um pouquinho, sempre, que inquilinos a gente está convidando para morar dentro dos filhos da gente. E se esses inquilinos se parecem com os inquilinos que a gente guarda dentro da gente? Né? Obviamente que já tem aqueles inquilinos que eles já trazem também, que estão na consciência, né? Que eles trazem de suas outras experiências em outros momentos. Mas que inquilinos novos a gente está convidando para morar com os filhos da gente? A gente está convidando, são inquilinos ou são vigias nossos dentro deles? Inquilino mora consensualmente, por consentimento. Eles não são impostos. E aí aquela pergunta que eu havia dito que o Kardec ia fazer, ele acaba fazendo aí, né? Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? O inverso também, viu? Não é só bons espíritos que chegam espíritos com pendores inadequados que chegam para pais com bons pendores. O inverso também acontece. E às vezes a gente não se dá conta. A gente às vezes acha que aquele pai e aquela mãe são pessoas maravilhosas e que aquele filho é uma desgraça, né? Mas a gente não conhece, a gente não está convivendo lá, a gente não sabe o que acontece na intimidade. Então, esse julgamento também é complicado a gente fazer. A gente precisa ter muito cuidado. Mas essa orientação, esse cuidado educacional que a gente dá para os filhos, a gente precisa ter muita atenção, porque certamente o que aconteceu, aconteceu por alguma razão, não é à toa. Né? Ou seja, não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para a melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. E volto a dizer, às vezes, o contrário também. Às vezes a gente volta e diz, me dá um bom filho para eu aprender alguma coisa. Né? E quantos filhos mudaram a vida dos pais? A gente fazia um trabalho com um curso chamado Empreendedor Teen no Interior, e surgiu uma garota que, durante o curso, eles montavam uma empresa para aprender. Uma empresa virtual. E essa garota, ela resolveu fazer e vender uns biscoitinhos. E começou a fazer os biscoitos para vender, e o pai
E um belo dia ela chega, faltou 2 dias, chegou lá toda desconfiada pelo canto, e a gente foi descobrir o que estava acontecendo. O pai trabalhava na roça e era extremamente agressivo. Batia na mãe, batia nela. E ela começou a vender os biscoitos, e o pai dizendo que aquilo não ia dar certo, que ninguém comprava aquele negócio, que acabasse com aquilo, que ela fosse estudar que era melhor, ou então fosse ajudar ele na roça. E ficou, né, insistindo nisso. Chegou uma vez a bater nela, ela nem pôde ir para o curso, justamente quando ela faltou, porque caiu de mau jeito, ficou sem poder andar direito. Mas o que acontece? À medida que ela foi fazendo os biscoitos, começaram a passar alunos na porta da casa para comprar os biscoitos. E ela começou a vender, ia vender, ia vender, e o pai começou a ficar impressionado com aquilo, ou seja, ele não imaginava que a filha fosse capaz de alguma coisa que ele considerasse interessante. Um dia a garota acordou, foi procurar os biscoitos que ia para vender, não tinha biscoito nenhum, os biscoitos tinham sumido. Ela ficou enlouquecida. O pai vai acabar com meus biscoitos. E aí ficou esperando o pai chegar para brigar com ele. E aí ficou lá sentado. Quando o pai chegou, algum tempo depois, entrou em casa, ela ficou lá já esperando que ele falasse para brigar com ele. Ele passou por ela, colocou um monte de dinheiro assim em cima do sofá, disse: tome seu dinheiro, vendi seus biscoitos todos. E a mãe, no final do curso, nos procurou, porque disse que depois daquele dia, o pai passou a trabalhar junto com a filha, passou a ir menos para a roça, parou de bater na mãe, parou de beber, começou a se relacionar de forma diferente com os filhos. Então essa garota, na sua persistência, no seu cuidado de não revidar para o pai, foi transformando esse pai. Né? Processo educacional ao inverso. Então isso é possível também. E a gente pode aprender muito, muito com eles. E às vezes nós temos alguns comportamentos estranhos. Por exemplo, vejam essa cena e me digam se ela não é, no mínimo, esdrúxula. Aqui não passou para lá, ó. Márcio, me socorre. O vídeo só está aqui, não está lá. É um vídeo, só que... deixe. Senão vai atrasar. É alguma coisa na... Deixe, mas não tem problema não. Vocês depois podem procurar na internet. A cena é a seguinte. Uma senhora fez uma festa de aniversário para o filho pequeno e não sei de onde ela tirou essa ideia, botou um boneco do Homem-Aranha e o menino deveria pegar um cabo de vassoura e bater no Homem-Aranha para quebrar, para pegar os confeitos. E a criança não conseguia. Ficava tocando com o cabo de vassoura bem de leve. A mãe foi pegar para ensinar, ele foi e se abraçou com o boneco. Né? Então, a percepção que essa criança tinha, o herói, como é que ele ia bater e quebrar o herói? Mesmo que não fosse o herói, era uma figura humana que estava ali. E a mãe queria que ele batesse. Como quando eu era criança, né, que a gente brincava na Semana Santa de matar o Judas. Eu não sei se alguém aqui alcançou isso. Eu sou jovem há bem mais tempo que a maioria, mas alguns devem ter alcançado. Né? Aquilo me dava uma angústia terrível, porque parecia uma pessoa pendurada lá no poste e a gente tinha que estraçalhar. Graças a Deus, depois se deram conta da insanidade que era aquilo, né? Mas o que a gente ensina quando a gente coloca coisas desse tipo? E daí vai para coisas mais sutis. O cara não fez a tarefa na escola, mas a gente manda um bilhete dizendo que o cachorro lá rasgou a tarefa, por isso dispense que ele não... Né? Ou então,
não botou o tênis para lavar a tempo, eu digo que ele perdeu o tênis. E a gente vai contando pequenas mentiras e criando pequenas situações que deseducam, ou educam numa direção inadequada. E a gente não se dá conta, né? Acha que são coisas pequenas que não tem problema. Todo mundo faz isso. Não tem problema não, né? O cara não quer ir para uma atividade da escola, dou desculpa dizendo que o tio está doente. Manda um bilhetinho para a professora que o tio está doente, que ele vai faltar. Que mensagem eu estou dando para ele? Que orientação, que guia? Ah, porque todo mundo faz, né? É a educação estatística. Então, essa aproximação aqui da gente com o outro, né? com o filho, com a filha, ela é importante e fundamental. Ou seja, o afeto. E o que é que significa afeto? Né? Afeto vem do latim afficere, afecto, produzir impressão, tocar, comover o espírito e, por extensão, unir, fixar. Ou então, onde o sujeito se fixa, onde o sujeito se liga. Então, o processo educacional no lar, ele necessariamente tem que ser acompanhado do afeto. E o que é o afeto? Não é o carinho, né? Não é o afago, não. Isso é carinho e afago. Ai, pulou o negócio aí, ó. Depois eu volto para isso. O que é que o Vallon nos define como sendo afeto, ou afetividade, né? Ele diz que toda pessoa é afetada, tanto por elementos externos, como o olhar do outro, um objeto, uma informação, como por sensações internas, medo, alegria, fome. Todos nós somos afetados, tanto por elementos externos como internos. E a gente reage a isso. Essa condição humana, né, de ser afetado por esses elementos e reagir a isso, é chamado de afetividade. E a afetividade é crucial para o desenvolvimento. Então, eu preciso ter na minha casa, para que ele seja um lar, um espaço onde haja afetividade, ou seja, onde a gente possa ser afetado pelas pessoas e afetá-las. Porque eu não vou jamais conseguir afetá-lo, ou seja, tocar-lhe o espírito, se eu não me permitir ser afetado também. Então, é uma via de mão dupla. Eu quero que meu filho fale de como foi o dia dele na escola, mas eu não falo como foi o meu dia no trabalho. Eu quero que ele me diga o que ele está sentindo, mas eu não digo para ele o que eu estou sentindo. Ora, não dá para eu afetá-lo sem ser afetado. Isso é fundamental. Isso chama-se afetividade. Eu estar próximo do sujeito. É aquela posição lá, essa daqui, ó, né? Da afetividade. Mas aí o Kardec faz mais uma pergunta. Aliás, um alerta. Ele diz, quando fala de educação, ele não está se referindo à educação moral pelos livros, e sim aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a quem incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, né? Então, essa formação de hábitos que depois viram regras, princípios e valores. O primeiro espaço de construção da vida afetiva do sujeito é o lar. Aí é o lar mesmo, não é só casa e família, é o lar. É o primeiro espaço de construção afetiva. E os pais, ou aqueles que exercem essa função de pais, né, são os primeiros mentores da vida afetiva deles. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Como é que a gente está afetando e sendo afetado pelos filhos da gente? Mas isso vale também para o companheiro, para a companheira, para o irmão, para a irmã, né? Como é que nós estamos afetando e sendo afetados? Isso é crucial para a nossa existência. A criança tem as primeiras vivências dela mediada por nós. E isso vai fazer com que elas atribuam significado e sentido para as coisas. E elas constroem isso nessa gradação aí. Primeiro, elas constroem as regras. Então, no primeiro momento, elas vão dar conta de regras mesmo. Elas não vão entender direito ainda. Elas só vão saber que tem a regra. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Mas, a partir das regras, elas vão construir os princípios. Eu não posso bater no meu amiguinho. É uma regra. Eu tenho como princípio que não se deve bater nas pessoas, porque as pessoas merecem respeito. Daí eu construo valores.
As pessoas, qualquer que seja ela, sempre merece respeito. Se eu não faço isso com cuidado, eu vou... Né, por exemplo, outro dia estava lá um grupo de adolescentes que foi preso porque atacou e espancou uma empregada doméstica na rua. E a desculpa deles foi que eles pensaram que era uma prostituta. Daí você já depreende que na família tinha essa perspectiva. Não, a prostituta pode bater, porque ela não é nada. Ela não é pessoa. Né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque o princípio vai definir o valor. Se eu definir que uns pode bater e no outros não pode, eu vou dizer que há pessoas que merecem respeito e outras que não. E daí vem a virtude. Eu me torno ou não uma pessoa respeitosa. Então isso é construído assim. Daí, olha, a importância e a responsabilidade que nós temos. Eu vou pular isso aqui, porque não... E vou terminar com uma mensagem de um espírito que sempre nos está trazendo mensagens aqui no William Crookes. Um espírito chamado Celso Passos. E ele traz essa mensagem que eu acho belíssima. Ele diz o seguinte: observa. De nada vale conduzir tua vida pelos princípios cristãos se os utiliza como parâmetro para julgar o outro por comparação da vida dele com a tua. Então, qualquer princípio cristão que a gente tenha não vai valer nada se eu quiser que o outro, se eu quiser usá-los para comparar a minha vida com a do outro, para dizer que o outro é bom ou mal, está certo ou errado, é melhor ou pior. Já perdi a condição. Se assim procedes, faltas com a mais importante das virtudes, a caridade. Somente a cada um cabe julgar a própria conduta, além do Pai Celeste. Usa a tua retidão de vida para orientar a ti próprio e que outros possam tomar-te como exemplo, se essa for a vontade deles. Para que esse detalhe é importante, né? Eu conservo minha retidão, vou tornar a minha vida o mais reta e adequada possível, de modo que outros possam me tomar como exemplo, se assim quiserem. Eu não posso exigir que os outros sigam o meu exemplo, nem mesmo nossos filhos, né? nem os parceiros. Portanto, tuas escolhas acertadas, a despeito de servirem primordialmente para teu próprio proveito, em primeiro lugar elas servem para o meu próprio proveito, né? Mas elas também podem servir de referência para outros, por suas próprias decisões. O outro pode resolver me seguir. Assim como tuas más ações poderão servir de má influência para teus companheiros de caminhada. Quer dizer, o que eu sou, o que eu faço, o exemplo que eu dou pode servir, tanto nos aspectos positivos como nos negativos, como exemplo para outro. E o outro pode resolver me seguir em função disso. Carregarás, portanto, a responsabilidade dos caminhos escolhidos pelos que olham para ti como modelo. Então eu não só carrego a responsabilidade do que eu faço, mas a responsabilidade por aqueles que resolverem me seguir, porque me tomaram como exemplo. Isto, porém, não te confere o direito de olhar para os caminhos escolhidos por eles e julgar, mas antes avaliar e corrigir tua própria jornada. Se tem alguém que eu sei que se espelha em mim e ele está fazendo alguma coisa inadequada, isso não serve para eu olhar para dizer, epa, está errado, mas serve para eu olhar e dizer, poxa, que exemplo eu estou dando? Como é que eu posso me corrigir? Né? Não serve para julgar o outro, mas para a gente se avaliar e mudar os próprios caminhos. Preenche, outrossim, teu olhar com amor, respeito, tolerância, paciência e, sobretudo, caridade, ao dirigi-lo para o teu irmão, e verás iluminarem-se tuas próprias estradas. Tudo que a gente está precisando hoje, né? Respeito, tolerância, paciência, principalmente nas mídias sociais. Isso tudinho está em falta. Como a gente está precisando desenvolver isso, gente? Que Deus nos acompanhe. Espírito Celso Passos,
nos traz essa mensagem. E lá em 2012. Né? Mas repare como ela está presente muito fortemente ainda agora. Agradecer a espiritualidade pela orientação, agradecer a todos pela paciência e que Jesus nos acompanhe.